Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor esteja convosco. Quero convidá-los nesta noite a acompanhar a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 13, versículo 10. 13, versículo 10. Antes de entrarmos na palavra do Senhor, eu quero alertar os irmãos, como eu sempre venho fazendo, da volta de Jesus Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, consagrem vossas vidas, se preparem, o arrebatamento da igreja se aproxima. Jesus Cristo vem buscar a sua igreja e não teremos tempo de pedir perdão. Consagre a sua vida, adore o Senhor verdadeiramente, abandone o pecado, abandone aquilo que está atrapalhando a tua vida com Cristo. E certamente o que Ele tem preparado para nós é algo grandioso, é algo que nós não podemos nem imaginar. Amém, amados? Fique com essa mensagem em nome de Jesus. Vamos aqui para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 13, no versículo 10. O título é A Cura de uma Mulher Paralítica. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Amém, queridos? Vejam bem, esses poucos versículos que nós acabamos de ler da palavra do Senhor nos traz o relato de uma mulher que a Bíblia diz que andava encurvada, paralítica por 18 anos. Quando olhamos hoje para a nossa sociedade, quando olhamos hoje e observamos o número de pessoas, amados, doentes dentro da casa de Deus, eu não falo nem quem está fora da igreja, mas pessoas enfermas dentro da casa de Deus, pessoas doentes, pessoas com mazelas dentro da casa do Senhor, né? Pessoas debaixo de obras, de feitiçarias, pessoas que estão depressivas, pessoas que não têm mais vontade de servir a Deus, não têm mais vontade de viver. Né? O que é que está acontecendo, amados? Nós devemos fazer esta reflexão. O que é que está acontecendo? Né? Será que Jesus ele deixou de fazer milagres? Será que Jesus ele perdeu o poder que ele tinha? Por que tantas pessoas, amados irmãos, estão enfermos dentro da casa de Deus? O que é que está acontecendo hoje? É muito comum nós observarmos certos comportamentos dentro da casa do Senhor pela liderança da igreja. É mais fácil fazer uma ação entre amigos, né, para custear o tratamento de A, de B. É mais fácil pedir oferta, pedir ajuda dos irmãos, dos empresários, para ajudar o irmão que está enfermo, a irmã que está enferma. Mas será que isto verdadeiramente agrada o coração de Deus? Será que verdadeiramente Jesus ele se agrada desse comportamento, amados? Eu não vejo uma campanha, eu não vejo digamos assim, uma predisposição da liderança da igreja em convocar a igreja para orar por uma cura, por um milagre. Eu não vejo a liderança incentivando a igreja a orar, a buscar um milagre, amados. Jesus ele não mudou, Jesus continua o mesmo. O Espírito Santo ele continua na igreja. Ele continua com os servos, com aqueles que verdadeiramente o adorem em espírito e em verdade. Mas o que é que está acontecendo, irmão? Eu vejo, sinceramente, eu acompanho tudo isso que está acontecendo, essa mudança de comportamento, e eu fico abismado. Aonde está a fé da igreja?
Aonde está a fé do crente? Aonde está o estender a mão, o orar por imposição de mão? Aonde está a autoridade que Jesus lhe deixou para a igreja? Lá em Marcos 16, ali a partir do versículo 15, né, começa a falar que os sinais seguirão aqueles que creem, expulsarão demônios. Aonde está a autoridade da igreja, irmãos? Aonde está o Espírito Santo na igreja? Ora, é muito fácil nós entendermos quando nós atentamos para o que vem acontecendo. Só me dá a certeza de que o Deus da igreja, ele mudou. É mais fácil eu confiar no dinheiro, é mais fácil eu endeusar o dinheiro, né? É mais fácil eu acreditar nos médicos que frequentam os cultos do que no próprio Jesus. Mas saibamos de uma coisa, tenhamos a certeza, queridos, que Jesus ele não mudou. O que está acontecendo também hoje é que ninguém quer orar, ninguém quer buscar o poder de Deus, ninguém quer consagrar a sua vida para que Deus venha trabalhar. Há um ativismo dentro da igreja. Porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho 5, 6 cargos dentro da igreja, né? Muitas pessoas preocupadas, né, em mostrar que são importantes perante o homem, mas estão esquecendo de consagrar suas vidas, de jejuar, de orar, de verdadeiramente buscar o Senhor na madrugada, para que o Senhor ele venha trabalhar. Onde estão os profetas da igreja, amados? Onde estão os profetas? Muita gente se intitula profeta. Ora, o profeta, ele é a voz de Deus, é a boca de Deus. Aquele que é verdadeiramente um profeta, ele tem autoridade. Lucas vai, lá em Tiago, melhor dizendo, vai dizer que Elias era um homem normal e ele ora, né, e não choveu em Israel por 3 anos e meio. Só vai chover quando ele orou novamente. Onde estão os profetas, amados? Onde estão aqueles que verdadeiramente têm intimidade com Deus? Eu vejo nesse comportamento também que está faltando intimidade, irmãos. Se nós não orarmos, se nós não jejuarmos, se nós não largarmos de mão o pecado, a altivez, a soberba que está imperando na igreja, nós nunca veremos a glória de Deus. Nós nunca veremos o poder de Deus. E o mais impressionante é que quando o Senhor ele começa a levantar alguém no ministério, quando o Senhor chama alguém que busca a Deus, alguém que verdadeiramente tem uma intimidade com Deus, tem o nome do Senhor, alguém que não se envolve com sistema nenhum, alguém que não está interessado em púlpito, alguém que não está interessado em cargos dentro da igreja, aí essa pessoa começa a ser perseguida. Este irmãozinho começa a não ter vez para pregar. Esse irmãozinho, ele é mal visto porque ele quer ser o melhor de todos, o santarrão. Há uma perseguição desnecessária, amados. E com isso quem perde é a obra de Deus. Com isso quem perde é a obra de Deus. É o agir do Espírito Santo. Fica impedido. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se somos igreja, se o Senhor Jesus ele morreu pelos nossos pecados e deixou dons para a igreja, nós temos que utilizar esses dons para que o nome do Senhor seja glorificado. O apóstolo Paulo fala ali em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 3, ele vem falar do dom de profecia que serve para exortar, consolar e edificar a igreja. Né? Aí quando surge um profeta, o profeta quer fazer campanha para ganhar dinheiro, para enriquecer, quer ficar famoso, começa a mentir, né? Começa a dizer que tira bicho de fulano, de ciclano, e com isso a obra do Senhor ela fica desacreditada. Mas eu acredito, amados, que o Senhor ainda tem servos nessa terra. Eu acredito que o Senhor ainda
tem os seus valentes, os seus poucos nessa terra que não se contaminaram e não se deixam contaminar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para a palavra. Veja bem que Jesus ele ensinava no sábado numa das sinagogas. O que era uma sinagoga? A sinagoga, muitos dizem que este costume do povo judeu frequentar a sinagoga, dizem que foi no exílio na Babilônia, né? Já que eles não tinham mais o templo, porque a adoração era feita no templo em Jerusalém, e o templo foi destruído no ano 586, na terceira invasão babilônia, né, sobre Judá. Então, a sinagoga era como se fosse as igrejas de hoje em dia, né? Uma aqui, tem outra ali, né? E ali haviam os seus rabis, os seus mestres que davam ensinamento. E Jesus Cristo, naturalmente, que ele frequentava diversas sinagogas. E no sábado, ele estava em uma sinagoga dando ensinamento. Mas acompanhe também que Jesus, ele não ficava somente na palavra. Ele não ficava somente ensinando. Ele curava. Ele curava. E ele deixou para nós, ele chegou a exclamar em certo momento que faríamos milagres maiores, coisas maiores do que ele fez. Né? Então eu acredito na palavra do Senhor. Eu acredito nas promessas de Deus. E você, como igreja, você precisa acreditar que você tem um chamado, que você tem a autoridade sim sobre o inferno, que você tem autoridade sim sobre as enfermidades. E por que este medo de orar? Por que esta insegurança em profetizar sobre a vida de uma pessoa que precisa de uma cura? Precisamos meditar sobre isso. Veja bem, e ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Veja bem, amados, nós estamos falando aqui de uma questão espiritual. Jesus está ali ensinando no sábado e ali havia uma mulher. Estava ali uma mulher, né? Com espírito de enfermidade. Com espírito de enfermidade havia já 18 anos. Amados, médico nenhum vai curar uma mulher dessa. Médico nenhum vai livrar esta mulher da enfermidade. Não há profissional algum sobre a face da terra que cuide do corpo humano que vai libertar esta mulher, que vai curá-la. Né? Pode ir no fisioterapeuta, pode fazer fisioterapia das mais diversas. Não vai curar, amados. Mais uma vez eu trago para a igreja a responsabilidade que nós temos. Nós temos uma responsabilidade. Nós precisamos, volto a falar da consagração da vida, consagrar as nossas vidas, irmãos. Quantas pessoas estão doentes dentro da casa de Deus? Quantas pessoas, eu repito tudo que eu falei no início. Tem situações que médico não vai curar, médico não vai conseguir libertar a pessoa da doença. É papel meu, é papel seu, é papel da igreja, é papel do pastor, do bispo, do apóstolo, sei lá, quem mais, né? Está à frente dos trabalhos do Senhor, dos grandes santos, os homens que estão ali. É papel da igreja orar pelas pessoas. É papel da igreja declarar a cura dessas pessoas. Não é fazer como muitos fazem, usar de charlatanismo. Não. É ter compromisso com o nome de Jesus. Porque essa autoridade ficou para nós, está sobre a igreja. Imagine esta mulher na atualidade,
frequenta uma igreja e de repente a mulher começa a ficar curvada, não consegue mais andar, não consegue mais olhar para ninguém, porque Satanás ele faz isso. No caso desta mulher, imagine uma pessoa andar curvada por 18 anos, não conseguir olhar o horizonte, não conseguir olhar corretamente no olho de uma pessoa. Porque havia sobre ela um espírito de enfermidade. Era escrava do diabo, escrava de Satanás. Eu faço de novo a pergunta que eu fiz no início. Quantas pessoas estão assim, amados, dentro da igreja? Eu não estou falando que está lá fora, eu estou falando dentro da casa de Deus. Quantas pessoas estão assim? Ah, fulano é depressivo. Ah, o fulano não dorme, sofre de insônia. Ah, o fulano aquilo outro. Aí vai para o culto. Aí aquela palavra, a grama que é servida para as ovelhas, não tem substância nenhuma. Às vezes é grama velha, né? É grama seca, não tem substância nenhuma. Às vezes o dirigente, o pastor, aquele que é encarregado da igreja, né, passa mais tempo pedindo dinheiro, pedindo dízimo, pedindo oferta, porque quer comprar aquilo outro, e as pessoas morrendo espiritualmente dentro da casa de Deus e ninguém faz nada. Se fosse na atualidade, essa irmãzinha aqui certamente estaria em sérios apuros, porque não ia encontrar quem fosse orar por ela. Outra coisa que é interessante nós observarmos, que hoje poucos irmãos colocam a mão sobre alguém para orar. Parece que tem medo do inferno, meu irmão. Tem medo de Satanás. Tem uns que não podem nem falar no diabo, que, não, pastor, porque, pelo amor de Deus, meu irmão, você tem que temer a Deus. Você tem que temer aquele que é o dono de todas as coisas. É engraçado que você, muitas das vezes, não teme a Deus, teme tanto o diabo, né? Mas faz as coisas que o diabo gosta, quer que você faça. Precisa consagrar a vida, pastor. Precisa consagrar a vida, profeta. Precisa parar com essa história de ficar somente na palavra, né? Dando show. Tem uns que pulam, mudam a voz, faz aquele espetáculo todo e o Senhor não trabalha. Tem que ter humildade na obra de Deus. Tem que ter humildade. Tem que levar a obra do Senhor com seriedade. E parem de perseguir aqueles que o Senhor tem chamado. Parem de tirar a oportunidade daqueles que o Senhor verdadeiramente tem chamado. Se vocês não querem fazer, o Senhor ele levanta o faxineiro, ele levanta o porteiro, ele levanta o mendigo da rua, ele levanta aquele que estava desviado, ele levanta o drogado, ele levanta quem ele quer para fazer a vontade dele, para fazer a obra dele. Já que os doutores não querem, já estão ricos, né? Muitos já estão milionários, né? Não querem mais fazer algo, não querem se dispor contra o sistema, então o Senhor ele levanta os pobrezinhos para fazer a vontade dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por 18 anos, volta aqui para a palavra, essa mulher andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Não tinha jeito, não tinha solução. Ninguém, eu tenho certeza absoluta, que o sofrimento desta mulher era grande, era tremendo. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. A ordem que o Senhor deu. É interessante, irmão, a bondade do nosso Jesus. A compaixão que ele teve. O amor que ele tem. Ele não quer ver ninguém sofrendo. Ele não quer ver ninguém padecendo. Ele não quer ver ninguém depressivo, ninguém com insônia. Ele não quer ver ninguém sendo acometido por demônios. Não.
E vindo a Jesus, chamou para ele. E disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Veja a ação de Jesus. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. O que foi que ele fez, pastor? Ele colocou as mãos. Sabe o que é isso, amados? É oração com imposição de mãos. Autoridade. Autoridade. Talvez você esteja retrucando do outro lado, falando, mas era Jesus. E eu repito o que eu falei no início. Esta autoridade está sobre nós e deixou para nós. O Espírito de Cristo ele tem que habitar em nós. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Eu prego isso quase em todas as minhas pregações, para que você não esqueça que você, que eu, que nós como igreja, aqueles que verdadeiramente creem no Senhor, aqueles que verdadeiramente o adoram, nós somos templos do Espírito Santo de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Nós somos templo do Espírito Santo. Ele não habita em templos feitos por mão de homens. Ele não se manifesta no templo físico como foi no Antigo Testamento. Mas ele habita em nós, ele se manifesta em nós. Se eu sou templo do Espírito Santo do Senhor, se ele habita em mim, amados, eu tenho autoridade para enfrentar o inferno. Quando eu tenho esta certeza, quando eu tenho esta visão, quando eu tenho esta responsabilidade, então eu vou chegar e vou orar, eu vou impor as minhas mãos. E o nome do Senhor vai ser glorificado, queridos. E cada um dentro daquilo que foi chamado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Agora, se eu estou na igreja, se eu faço a vontade do homem, se eu faço a minha vontade, se eu não me coloco na posição, você pode dar dízimo, você pode dar oferta, você pode ter diversos cargos, mas o Espírito do Senhor não vai jamais habitar em você. Essa é a verdade. Ser igreja, amados, ser igreja é negar-se a si mesmo. Ser igreja é ser verdadeiro adorador. Aquele que eu adoro em espírito e em verdade. Eu adoro em todos os lugares onde eu estou adorando a Deus. A oportunidade que eu tenho, estou falando do meu Jesus. Ser adorador é ter compromisso com o nome de Jesus. É fazer a vontade dele. É andar em santidade. Não esqueça disso, amados. Não esqueça disso. Isto é ser adorador. Isto é ter compromisso com o nosso Senhor. Agora, volto a falar. Se eu não tenho este comprometimento, se eu não tenho esse compromisso com o Senhor, aí fica difícil. Muitas pessoas têm vergonha de serem vergonha de colocar as mãos sobre alguém, esta pessoa manifestar e eles se envergonhado. Mas por que isso? Porque não anda em santidade. É a mais pura verdade. Porque não anda em santidade. Porque o crente que anda em santidade, meu amado irmão, ele tem autoridade. Ele tem autoridade. Nós estamos vivendo um tempo onde a cada dia que passa parece que a igreja vai minguando. É engraçado, é interessante que a igreja ela incha, mas é uma igreja doente, uma igreja que não conhece um versículo da Bíblia, uma igreja que na escola bíblica dominical eles dão revista para a pessoa estudar. Meu irmão, na escola bíblica dá a Bíblia para o pessoal se alimentar, meu irmão, para as ovelhas se alimentarem.
A ovelha tem que aprender a ler Bíblia, a ler esta palavra aqui. Não é estudar revista. A revista serve para fazer um acompanhamento, mas a igreja tem que ser incentivada a ler Bíblia, a estudar a palavra de Deus. Tem irmãos que estão 10, 15 anos dentro da igreja e não sabem o que é Novo, o que é Antigo Testamento, mas todo domingo estão lá na escola bíblica. Como nós iremos enfrentar o inferno, amados, com uma igreja fraca, uma igreja doente? Como vamos enfrentar Satanás e seus demônios se eu estou fraco no alimento da palavra, se eu não sei usar a espada do Espírito, que é a única arma, ali em Efésios 6, de combate? As demais, o capacete, a couraça, o escudo, são armas de defesa. Mas eu vou atacar o inferno com o quê? Com a espada do Espírito, a palavra de Deus. Como é que eu vou fazer isso se eu não tenho intimidade com a palavra? Se eu não conheço a palavra? Fica bem complicado, né, queridos? Fica bem complicado. Então, voltemos aqui para a palavra, né? O Senhor, ele colocou as mãos sobre aquela mulher. Vamos ler aqui alguns versículos aqui, adiante, para nós entendermos. No 14. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é misto de trabalhar nestes, pois vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? É interessante, irmãos. Quem que mantinha a mulher presa? Satanás. Né? Satanás mantinha presa por 18 anos. O chefe da sinagoga, ele ficou ali criticando Jesus porque era no sábado, os judeus não trabalham no sábado. Né? Só que Jesus, cheio de sabedoria, o próprio Deus falando, né? Dá uma resposta convincente ali para ele e declara o que estava aprisionando esta mulher. Mas eu creio, você que está ouvindo esta mensagem, você que está ouvindo esta palavra, eu declaro em nome de Jesus Cristo que você, neste momento, está sendo tocado pelo Espírito Santo. Que esta depressão que está assolando a tua vida, este desejo de suicídio, este desejo de não viver mais, estes sonhos que você tem, esta insônia, esta falta de compreensão para o próximo, eu creio que se for obra de feitiçaria, obra de magia negra, em nome de Jesus Cristo, está caindo por terra, pelo poder que há no nome de Jesus. O Espírito Santo neste momento está te visitando. O Espírito Santo neste momento está tocando na tua vida, está quebrando correntes, está quebrando algemas, porque você precisa ser liberto. O Senhor, ele tem algo na tua vida, ele tem algo para desenvolver na tua vida. Levante a tua cabeça. Você que não consegue levantar a cabeça, você que só anda cabisbaixo, a porta de emprego não abriu, problemas na família, problemas no casamento, eu creio que em nome de Jesus, o Senhor está levantando a tua cabeça neste momento. Está levantando a tua cabeça neste momento. Tu não vais mais andar encurvada. Acredite, minha irmã, meu irmão. Acredite que o nosso Jesus, ele continua realizando milagres. Acredite que o nosso Jesus, ele continua fazendo maravilhas. Aquela mulher não foi um caso à parte. Ele fez aquele milagre, entre outros que ele fez, estando presente de corpo e alma. E ele continua presente no nosso meio através do seu Espírito Santo. Jesus salva, Jesus cura, Jesus, ele reveste com o Espírito Santo porque ele é o nosso Deus. Creia que esta mensagem que você está ouvindo
já mudou a tua história. E esta mensagem, o Senhor já acabou de entregar o que você vem pedindo. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou estar orando por você neste momento. Vou estar fazendo uma oração final. E peço para que você guarde esta mensagem. Tenha certeza de que algo novo chegou. Assim como aquela mulher por 18 anos, ela foi naquele dia no lugar onde Jesus estava e foi curada. Nós só vamos inverter agora as coisas. Jesus está indo até você. Jesus está indo até você através da palavra dele, te declarando vitória, te declarando libertação, liberdade para você prosseguir a sua vida. Mas não esqueça de que foi Jesus que te curou. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos diante da Tua presença, Senhor, neste momento onde estamos aqui ministrando esta palavra. Eu quero te apresentar, Senhor, este homem, te apresentar esta mulher, te apresentar, Senhor, esta pessoa que não tem mais prazer, meu Pai, em viver, esta pessoa que não tem prazer, Senhor, mais em estar entre nós, não encontra, Senhor, a felicidade, não encontra, Senhor, descanso para a sua alma. Pai, em nome de Jesus Cristo, assim como o Senhor, meu Pai, operou na vida daquela mulher que por 18 anos não conseguia, Senhor, se endireitar, andava encurvada. Assim como o Senhor operou milagres na vida dela, Senhor, eu declaro um milagre na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida deste jovem. Liberta, Senhor, da depressão, liberta, meu Pai, da insônia, de toda opressão, de tudo aquilo, Senhor, que Satanás tem colocado sobre a vida dela, Senhor. Se for obra de feitiçaria, meu Deus, toca no estômago, toca, Senhor, meu Pai, nos ossos, toca, meu Pai, aonde o homem não possa ver, mas liberta esta pessoa, Pai. Liberta em nome de Jesus, para que o Teu nome seja glorificado. É que eu te peço, Senhor, desde já eu te agradeço. Amém e amém. Meus amados, fiquem com a paz de Deus. Até a próxima, em nome de Jesus Cristo. E não esqueça, Jesus está voltando. Deus abençoe.